Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui, professor Tiago. Estou fazendo esse vídeo porque na última semana eu adoeci, não pude estar com vocês, e essa semana a gente tem avaliação terça-feira, né? Então, eu gostaria de trazer aqui um vídeo de retomada, até porque eu preparei a avaliação com 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4. Nós conversamos brevemente sobre o capítulo 3, vocês fizeram ali cada um algumas perguntas e a gente fez um quiz na sala de aula, porém o capítulo 4 nós não abordamos. Então, eu vou ser aqui bem pontual no nosso vídeo, para que vocês estudem de acordo com o que pode cair na avaliação de vocês. Então, eu vou utilizar o livro como referência para que vocês também utilizem o material de vocês aí a partir desse vídeo, tá? Então, presta atenção, vou colocar alguns pontos específicos aqui. A unidade 2 vai falar de violência, então é o capítulo a respeito da Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, capítulo 3, e o capítulo 4, o totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos falar desses momentos aí. Nós vamos começar nossos estudos lá na página 70. Então, aqui são 2 temas, Primeira Guerra e Revolução. E aí eu quero explicar para vocês esse contexto que vai formar a Primeira Guerra Mundial, né? Por que que vai acontecer essa guerra, essa primeira? No ano de 1870, ali no século XIX, a gente tem a, a Revolução Industrial, que vocês estudaram no 8º ano. A Revolução Industrial, ela vai dar o start para o que é o capitalismo hoje. Então, os países vão começar a disputar quem se torna mais rico a partir da produção. A Europa é pequena, os países são pequenos, então eles não conseguem, dentro do seu próprio espaço, produzir, eles vão buscar invadir territórios na Ásia e na África para poder utilizar mão de obra e também vender seus produtos nesses países. E dessa forma eles vão entrar em conflito, alguns dos países. Então, em 1870, a gente tem uma guerra franco-prussiana, que é o que vai ser a França e o que vai ser a Alemanha, né? Franco-prussiana, onde a Alemanha, né, a Prússia, vai ganhar 2 territórios importantes da França, Alsácia e Lorena. Esse conflito de 1870 a 1871, ele já é uma observação do tipo, opa, já tem conflito acontecendo por causa disso. O que que tem nesses territórios, Alsácia e Lorena? Minério de ferro e minério de carvão, essenciais para a Revolução Industrial. Lembrando que a indústria é onde as coisas vão ser produzidas, quanto mais eu produzir, mais eu vender, mais dinheiro eu tenho, o capitalismo, ele se sustenta dessa forma. Então, aqui tem, ó, a Guerra Franco-Prussiana que eu trouxe para vocês, a relação com a Revolução Industrial também, tá? Ah, a paz armada é aí nesse momento, após essa Guerra Franco-Prussiana, que os países da Europa começam a olhar e falar, opa, eu não posso estar sozinho caso haja alguma guerra. E aí começa a se fazer o que a gente vai chamar de políticas de alianças. É importante vocês pensarem nisso. Paz armada significa que os países estão montando exército, fazendo alianças, porém não estão declarando guerra. E aqui vai se formar as alianças que a gente vai conhecer. Quando a guerra começa, de um lado a gente tem o que a gente vai chamar de eixo Berlim, Roma, Tóquio. Portanto, de um lado tem a aliança Alemanha, que é Berlim, Roma, que é Itália, e Tóquio, que é Japão. Então, Itália, Alemanha e Japão. E do outro lado a gente tem a Rússia, a França e a Inglaterra, certo? Então, Berlim, Roma, Tóquio versus Rússia, França e Inglaterra. E a guerra se inicia em 1914 e vai até 1918. A guerra vai passar
por 3 períodos. Mas antes disso, a gente vai pegar aqui a formação das tríplices, ó, Aliança e Tríplice Entente, tá? A Aliança, a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, que depois vai entrar aqui o Japão, e a Entente, França, Inglaterra e a Rússia, tá? Aqui a gente tem um mapinha mostrando tudo isso, e deixa eu ver aqui se vai falar do estopim da guerra, né? Como que a guerra inicia. Isso é muito importante. A gente tem o arquiduque do Império Austro-Húngaro, que está bem aqui, que é aliado da Alemanha. Ele vai visitar a Sérvia, que está aqui, que é aliado dos russos, e ali causa um desentendimento. Os sérvios matam o príncipe do Império Austro-Húngaro, que era quem governava o Império Austro-Húngaro. A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Sérvia, como é aliada do Império Russo, lembra da política de alianças? A Sérvia, como é aliada do Império Russo, a Rússia vai declarar guerra à Áustria-Hungria. A Alemanha vai declarar guerra à Rússia, porque é aliada da Áustria-Hungria, e vai disparar essa política de alianças. Tipo, um vai defendendo o amiguinho, entre aspas, né? Quem tem aliança, e dessa forma a gente vai envolver a Europa inteira em um conflito, tá? A guerra, ela é dividida em 3 fases. Primeira fase, que a gente vai chamar de guerra de movimento. Depois, a gente vai chamar a segunda fase, que é a pior de todas, de guerra de trincheiras. E a terceira é uma nova guerra de movimento. O que significa isso? Movimento, primeiro momento, declarou guerra, os exércitos eles têm que se posicionar. Se posicionou um na frente do outro, eles vão ficar ali brigando, brigando, brigando. Lembrando, por que que acontece isso? Porque não tem aviões na época. Então, é por terra, você se encontra e fica brigando. Pouco se movimentava, por isso que a gente tem aí uma guerra de trincheiras. O que que é a guerra de trincheiras? Eles começam a cavar buraco no chão e ficam nessa guerra de trincheiras. A guerra, ela vai se passar cerca de 4 anos, mais ou menos 3 anos, ou 85, 90% da guerra vai acontecer nas trincheiras. Essas trincheiras, elas eram terríveis, tá, pessoal? A condição de vida era péssima. Eles ficavam ali no meio da lama, no sol, na chuva, com doenças, com aquelas botas úmidas. Então, as condições eram péssimas, má alimentação, enfim, as condições terríveis. Com o avanço da guerra, em 1917 vão acontecer 2 coisas importantes. Primeiro, a Rússia entra num processo revolucionário e sai da guerra para resolver suas questões internas, e também os Estados Unidos entram na guerra. Por que os Estados Unidos é importante falarmos dele aqui? Porque é aqui que os Estados Unidos vai se tornar a maior potência econômica. Por que que os Estados Unidos e como que os Estados Unidos se torna a maior potência econômica a partir de 17? Porque os países europeus estão em conflito, gastando muito dinheiro e ainda sendo destruídos fisicamente. Os Estados Unidos da América está longe, do outro lado do oceano, enviando armamento, vendendo armamento e comida para esses que estão em guerra. Então é aí que ele começa a fazer muito dinheiro. Só que em 1917 também os Estados Unidos ocupava Pearl Harbor, lá no Oceano Pacífico, e foi atacado pelos japoneses. E é aí que os Estados Unidos entra na Primeira Guerra Mundial, tá? E lógico, já está com bastante dinheiro, está com um exército muito bem preparado, consegue auxiliar França e Inglaterra para vencer esse primeiro conflito aí. O conflito acaba e aí tem que assinar um tratado de paz. Esse tratado se chama o Tratado de Versalhes, tá? Esse documento vai ser assinado colocando a culpa na Alemanha e determinando as punições para a Alemanha, e também criando uma liga chamada Liga das Nações, que é um órgão responsável para manter a paz mundial, que hoje em dia é o papel da ONU. A Liga das Nações não vai dar muito certo. Certo, como consequência da Primeira Guerra Mundial, a gente tem aí os países da Europa precisando se
reorganizar, e a Alemanha, particularmente, sai do conflito totalmente arrasada. A gente vai começar a entender aqui como que vai acontecer no segundo capítulo, que é o totalitarismo, como que vão começar a pensar em aceitar um líder totalitário. Mas, antes disso, vamos para a Revolução Russa. A Rússia, ela está na Primeira Guerra Mundial até 1917, porém, em 1917 acontece uma revolução interna. O que está acontecendo na Rússia? A Rússia, ela tem um czar, que é como se fosse um rei absoluto, que manda em tudo, é dono de tudo. Então, no contexto político, econômico e social, o czar governa de forma autoritária toda a Rússia. Ele manda em tudo. E ele justifica o seu poder a partir do direito divino dos reis, que vocês estudaram no 8º ano. Ele dizia que Deus escolheu a família dele para governar a Rússia. Porém, no início do século XX, a gente tem 70% da população da Rússia formada por camponeses. E agora pensa, camponeses numa Rússia congelada. Não está vivendo muito bem essa população. Então, existia um nível de exploração que lembrava escravidão, né? Então, as pessoas trabalhavam muito para não ter praticamente nada, e no final do século XIX, o que vai agravar é que a Rússia não tem dinheiro, ela é praticamente agrária, não tem dinheiro para se modernizar, então ela vai ser industrializada com dinheiro de fora. Outros países vão investir na Rússia para que ela se industrialize. Isso vai piorar a condição de vida dos trabalhadores na Rússia, porque agora quem vem de fora não está nem aí com a população russa. E aí a revolução vai ter seu estopim. Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês a respeito da Revolução Russa. Agora, eu já vou pular para o próximo capítulo, se o livro não der problema aqui. E o próximo capítulo é esse aqui, o totalitarismo após a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá entender aqui o que é o totalitarismo. São tipos de governo em que um líder assume toda a responsabilidade. Ele se coloca como se fosse um anterior lá, os reis ou um faraó, por exemplo. Aqui a gente vai falar de dois. Nós vamos falar do Benito Mussolini na Itália, perdão, Benito Mussolini na Itália e o fascismo, e Adolf Hitler na Alemanha e o nazismo, tá? Então, por que acontece? Qual é o espaço que a Europa encontra para esse tipo de governo? Porque hoje a gente vê que é um governo totalmente destrutivo, que ele vai sempre pensar em eliminar pessoas e tudo mais. E como que a Europa, a população, o povo dá espaço para esse tipo de governo? Dentro de uma crise muito profunda, as pessoas acreditam em um salvador. Então, Itália e Alemanha, que são países onde vai acontecer o fascismo e o nazismo, esses países perderam a guerra, estão devastados. E aí vai surgir na década de 20, na Itália, Benito Mussolini, e também na Alemanha, Adolf Hitler, assumindo os poderes na década de 30, certo? Então tem um longo período aí na década de 20. O que vai acontecer na década de 20? Os Estados Unidos da América, em 1929, vão entrar em crise, e essa crise dos Estados Unidos na década de 20, no final da década de 20, em 1929, vai fazer com que a crise da Europa se acentue novamente. É aí que esses ditadores vão começar a ganhar força e falar: vem comigo que eu salvo vocês. E de fato vai dar certo, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui algumas características de governos totalitários. São esses pontos aqui que eu gostaria que vocês anotassem aí: concentração do poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas ou de um único partido, extinção de liberdades e dos direitos individuais e coletivos. Então, aqui a gente tem censura, uso dos meios de comunicação para exaltar um líder. Então, a gente tem aí marchas e fotos desse líder espalhado por todo o país,
perseguição a algum grupo, nesse caso aqui aos socialistas e comunistas, então sempre colocando um opositor e executando esses opositores, censura, que eu já citei, e capacidade de mobilizar o apoio de amplos setores da população, além de forte nacionalismo, né, exagerado, e também investimento muito forte no exército. Então, essas são características que é importante que vocês saibam de os regimes autoritários ou totalitários. Agora, eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa crise que vai ter em 29, que vai fazer ascender na Itália o Benito Mussolini e na Alemanha Adolf Hitler. Então, aqui a gente tem uma imagem da Alemanha nazista e aqui uma outra imagem da Itália fascista, né? Ambas fazendo ali discurso para muitas pessoas. Observa que o símbolo do partido está sempre muito em evidência, ou nesse segundo caso aqui da Itália é o líder que está ali, né? Então vamos lá. Como Mussolini chega ao governo? Como Mussolini chega ao poder? Francisco Mussolini, que funda o Partido Fascista, ele chega ao poder a partir de um golpe que se chama Marcha sobre Roma. E a grande questão é que, de início, isso dá certo, porque ele consegue economicamente recuperar a Itália, e o crescimento da produção agrícola e industrial também aumenta no início. Mas aqui a gente tem um contraponto, a perseguição a seus opositores, tá? Hitler, então aqui está escrito, ó, Marcha sobre Roma, tá? A Partido Nacional Fascista, Benito Mussolini. E aí eu já vou direto para a Alemanha de Adolf Hitler, tá? Que era um admirador de Benito Mussolini. Na Alemanha, a coisa foi diferente. Hitler tenta o golpe na década de 20, não consegue, é preso, escreve seu livro Mein Kampf, que está aqui, que é Minha Luta, escreveu a ideologia nazista. O partido nazista vai crescendo aos poucos. E aí, no início da década de 30, o partido nazista já é o maior partido da Alemanha. O presidente Hindenburg convida Adolf Hitler para ser o primeiro-ministro da Alemanha. E com a morte de Hindenburg, o poder cai no colo de Adolf Hitler. Então, Adolf Hitler ele não dá o golpe como Benito Mussolini na Marcha de Roma deu. Hitler é convidado pelo presidente para ser primeiro-ministro, ou o presidente morre, Hindenburg, e ele assume com o poder na Alemanha. Lógico, esse poder não era para ser ilimitado, e aí ele torna esse seu poder ilimitado e começa esse nazismo que nós conhecemos hoje, né, que é o antissemitismo, enfim. Mas aí eu não vou entrar nesses pontos, senão vai ficar muita coisa para vocês estudarem. Então, fascismo na Itália, de Benito Mussolini, que chega ao poder a partir da Marcha sobre Roma, e de início dá certo. Alemanha, nazismo de Adolf Hitler, que chega ao poder a partir da indicação do presidente Hindenburg, e aí, com a morte do presidente, o primeiro-ministro, que era Hitler, assume o governo na Alemanha. Não vou falar sobre o totalitarismo soviético, tá? E aí eu vou direto para a Segunda Guerra Mundial, que é esse ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui. Sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter, lógico, perdão, lá no início eu falei eixo Berlim-Roma-Tóquio, né? Que vai se formar aqui na segunda, perdão, tá? Então, Roma, Berlim e depois Tóquio, né? O Japão também vai estar aqui do lado, então os mesmos países praticamente a gente vai ter aqui na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a gente vai trazer, cadê? O conflito se ampliando, né? Então, a Alemanha que vai iniciar esse conflito invadindo a Polônia, Adolf Hitler vai expandindo, expandindo, expandindo território até chegar ao ponto que os aliados ali não vão conseguir mais segurar e vão ter que declarar guerra à Alemanha.
e vai disparar também essa política de alianças, como nós tínhamos visto na Primeira Guerra, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Os Estados Unidos também muito importante aqui, e aí a gente, depois da Segunda Guerra Mundial, vai ter, quer dizer, para finalizar a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos atacando o Japão com bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, por causa lá de Pearl Harbor, que eu citei anteriormente. Quem é considerado o vencedor dessa guerra são os Estados Unidos, porque, de novo, está longe, não tem ataques em seu território, a Inglaterra e a extinta União Soviética, que é quem consegue caçar Hitler, né? São considerados grandes vencedores. Então, Estados Unidos da América, Inglaterra e a ex-União Soviética. No fim dessa guerra, acontece aí a Nações Unidas, a ONU, né? Organização das Nações Unidas, criada a partir de 1947, mas o que define a criação das Nações Unidas, que eu queria deixar bem claro para vocês, é a Conferência de Ialta. Então, anotem aí, Conferência de Ialta, vai estar aqui, ó. Vai estar aqui na página 115, Conferência de Alta e a Criação das Nações Unidas. Tá bom? Meus queridos, tentei ser bem objetivo o mais possível. Bons estudos para vocês aí e a gente se vê em breve.